Mas é claro, claro que tem uma crise cultural no Brasil, ninguém está negando que existe a crise cultural do Brasil, então os nossos. ah, as pessoas que falam da crise, evidentemente, não estão totalmente erradas, equivocadas. Mas aqui o ponto. Mas aqui o ponto é o seguinte, né? O Brasil passa por um gigantesco renascimento. E aqui muita gente às vezes não está ciente do tamanho disso. Então eu vou falar uma série de coisas para vocês entenderem o quanto o Brasil renasceu, o quanto o Brasil retomou o seu espírito. E eu lembro, assim, antes que alguém fale, não, isso não é assim, besteira. Eu lembro quando eu comecei a estudar certas ideias e quando eu comecei a viver certas mudanças de vida, né? E eu lembro como era antes, e eu sei como é agora. Então, assim, o renascimento do Brasil é uma experiência vivida do ponto de vista pessoal, e eu conheço muita gente, e eu tenho várias experiências conversando com as pessoas. E mais ainda, eu tive uma experiência que eu acho que ajuda a fomentar essa live, que foi participar do Fórum Arc, da reunião do Jordan Peterson, e conversar com uma grande quantidade, mas uma grande quantidade de líderes do centro para a direita do mundo anglo-saxônico, da Austrália, do Canadá, mas especialmente Estados Unidos, Inglaterra, Europa em geral. Então eu tenho também um comparativo recente agora, ter conversado com um monte de gente, com centenas de pessoas, e ter uma percepção do que mudou na cultura brasileira, o que mudou nesses lugares. Então vamos lá. As igrejas eram vazias. Veja, gente, 2011, 2010, 2012, naquele período, você ia numa paróquia, a paróquia tinha 3 pessoas, tinha 3 senhorinhas ali dentro. E a chance de você pegar um padre da teologia da libertação era muito alta no Brasil, que não é católico. E aí, agora, as mesmas igrejas, então não é uma outra igreja, não é um outro lugar, não é um outro planeta. As mesmas igrejas que eu frequentava nesse período, elas estão cheias, mas não é que elas estão cheias, elas têm filas de pessoas para fora da igreja, em todos os horários. Os horários aumentaram, a confissão aumentou, e as pessoas estão fazendo fila, e não para de ter horário a mais. E qualquer horário que você bota, lota. E a galera que está lotando as igrejas é uma galera jovem, às vezes cheia de filho. São pessoas de 30 anos, são pessoas de 40 anos, são pessoas de 20 e poucos anos. Uma galera com carrinho de bebê, com 3, 4 carrinhos de bebê. Lotado. Gente, isso não é uma igreja, isso são todas as igrejas que eu frequento em São Paulo. Aí você fala, pô, isso é São Paulo. Eu vou no Rio, igual. Igualzinho, lotado. Eu tô falando isso dia de semana, eu não tô nem... Vou nem pegar final de semana como parâmetro. Dia de semana, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E aí você começa a reparar também que não é só... Bom, qual é a origem disso? Claro que a origem disso passa pela internet. É claro que passa por todo esse processo, do qual o Padre Paulo Ricardo tem uma grande influência nisso. Ele não é a única pessoa. Tem o apostolado do Opus Dei, que cresceu demais nos últimos anos. Tem Italo Marcília, que divulga muitas coisas. Obviamente, muita gente fez o caminho Olavo, Padre Paulo, que é um caminho tradicional. Tem grupos antigos, tem grupos mais tradicionais, tem o Centro do Dom Bosco, tem muitas coisas acontecendo no Brasil que encaminham isso. Tem esse retorno muito curioso da devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, que voltou no Brasil e as pessoas estão falando sobre isso. Tem o fenômeno do Frei Gilson. O Frei Gilson, ele bota quantas pessoas estão assistindo, vocês que acompanham aí. O Frei Gilson, ele faz um terço às 4 da manhã. Cara, 4 da manhã deve ser o horário mais ingrato que a humanidade já criou. 4 da manhã é um horário que, você não está acordado às 4 da manhã. Ou você está acordado, você ficou até tarde, entendeu? 3 da manhã, 2. Ou você acordou cedo, 5 da manhã. Ninguém está acordado às 4 da manhã. Quantas pessoas estão na live do Frei Gilson às 4 da manhã para rezar o terço? O Frei Gilson está botando 200 mil pessoas
para assistir, para rezar o terço, não é só para assistir, não, é para rezar o terço. 150 mil, 200 mil, já bateu 200 mil pessoas para rezar o terço às 4 da manhã. Na quaresma já peguei 400 mil. Então na quaresma teve 400 mil pessoas neste belo país, nessa terra de Nosso Senhor, nessa terra de Santa Cruz, que se reuniram para rezar o terço às 4 da manhã. Ah, mas a crise da igreja, e os bispos ruins, e as ideias ruins que chegam até do Vaticano e que circulam e não sei o que, você não está enxergando isso. Todo mundo está enxergando isso, e isso também é parte desse renascimento católico. Todo mundo está percebendo que a falsa versão progressista do catolicismo não é o catolicismo. Todo mundo caiu a ficha. Todos esses novos convertidos sabem disso. E não só esses novos convertidos sabem disso, como eles ignoram solenemente os falsos ensinamentos sobre o que é a igreja. Todo mundo caiu a ficha. E essa quantidade gigantescas, né, de conversões, elas estão conectadas com a promessa de Nossa Senhora. Porque em Fátima, Nossa Senhora falou no primeiro segredo sobre as guerras mundiais, que são o começo da desgraça do século XX. Falou sobre os erros da Rússia, que, claro, são continuidade da desgraça. E depois, o terceiro segredo fala da crise geral da sociedade e da igreja. Mas fala assim: o dogma da fé irá ser preservado em Portugal. E nós estamos em Portugal, porque nós estamos no Brasil. Ah, mas eu odeio a ideia de que nós estamos no Brasil, estamos em Portugal, eu fui doutrinado, roubaram nosso ouro, blá blá blá, gira, bate a cabeça no chão, fala besteira. Nós fazemos parte do mundo português, nós estamos no Brasil, não tem como fugir disso. Não existe Brasil sem Portugal. Então a promessa de Nossa Senhora de Fátima é claro que vale para o Brasil, e é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo no Brasil a promessa de Fátima sendo realizada. Não tem outra explicação para mim. E isso é uma coisa na contramão da crise da cultura que está acontecendo globalmente. Hoje, dentre muitos influenciadores, intelectuais e pessoas que estão debatendo no Brasil, o catolicismo está virando um consenso. E aqueles que não são católicos e que reclamam, eles estão percebendo que eles estão ficando para trás na discussão e nas ideias. Porque as pessoas que não são católicas, o que está acontecendo com elas no Brasil? Os influenciadores vão pegar o direitista não católico brasileiro. Ele tem um poder muito fraco de prever o que está acontecendo com a sociedade. Não tem uma solução clara para a crise da família. Não tem uma solução clara para a crise de valores. Não tem uma solução clara para uma parte dos problemas. É o problema do liberalismo. Todo liberal que eu falo assim, o liberalismo é ótimo. Eu falo, o liberalismo não tem uma solução para a dissolução da família. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para a dissolução da família? E não tem solução, ninguém sabe a menor ideia, então isso está morrendo. Porque num mundo que as pessoas não têm filho, num mundo que as pessoas não têm proposta, e num mundo em que a sociedade está se fragmentando de uma maneira gigantesca, ninguém vai resolver esse problema sem religião, esqueçam, está ficando óbvio para todo mundo que tem um mínimo de percepção da realidade. Então essa linha liberal, ela está ficando para trás, ela não vai dar conta de explicar o problema. E isso no Brasil está ficando claro. Está muito mais claro que no mundo anglo-saxônico. No mundo anglo-saxônico está acontecendo assim. Eles estão tomando pedrada de todo lado. Eles estão percebendo que está tudo ruindo. E eles estão literalmente falando assim. Eles falavam para mim assim: não faço a menor ideia do que fazer. Não sei o que fazer. A coisa está perdida, não sei o que fazer. Aí a gente começar a contar algumas coisas, algumas ideias daqui. Ele já vai olhar e falar: caramba, faz sentido. Vários, americano, australiano, inglês, o que é que seja, os caras viraram pra gente lá do Brasil, a gente falava, cara, esse aqui é o caminho. Eles falavam, faz sentido. É mais coeso do que o que está sendo discutido aqui, que é um discurso infinito, muito, muito louco às vezes, de democracia liberal e secularismo, e sei lá o que. Então o Brasil
esse renascimento católico, ele é gigantesco. E ele vem acompanhado de um renascimento intelectual. Olha quantos livros, olha o Santo Dom Bosco, os livros que ele está publicando. É mais fácil você comprar os livros do João Amial no Brasil do que em Portugal. Na verdade, o pessoal de Portugal agora vai ter que começar a importar os livros do Brasil. Não tem como ser de outra maneira. Ah, o Brasil não existe para o mundo. Então, e aí vem um outro problema que muita gente não compreende. A economia do Brasil é gigante. O Brasil é gigantesco. Aí fala, não, o Brasil não existe, o Brasil é irrelevante. O Brasil é maior que a Rússia. A economia do Brasil é maior que a Rússia. O Brasil é mais rico que a Itália e o Canadá. O Brasil tem muita pobreza, que é um problemaço. E o maior problema do Brasil, que é o que nós temos que resolver no Brasil urgentemente, qualquer alteração política e social do Brasil, a primeira pauta é o combate ao crime. O Brasil precisa fazer o Bukele parecer um doce passeio no campo. O Brasil precisa acabar com o crime. Enquanto o Brasil não acaba com o crime, isso vai ser a chaga do Brasil, a chaga infinita. Então o Brasil tem um problema gigantesco com o crime, que é óbvio que deveria ser a prioridade nacional para qualquer pessoa séria, qualquer pessoa sã. Qualquer pessoa, se a pessoa é sã, se ela tem sanidade mental, ela é obrigada a entender que um combate gigantesco ao crime é a prioridade número 1. Isso é para qualquer pessoa sã. Agora, você vê o caso do El Salvador saiu em 3 anos do país mais violento da América Latina para ter taxas de homicídio menores que o Canadá. Não estou idolatrando El Salvador, falando que tudo é perfeito lá, esse não é o ponto. Só estou falando que existem sim soluções para o crime e que o combate ao crime é fundamental. Então o Brasil tem esse problema, mas vamos, considerando esse problema, a economia do Brasil é gigante. As pessoas estão brincando comigo. O Brasil é gigantesco, o Brasil tem autonomia, o Brasil produz avião, o Brasil produz carro, o Brasil produz comida, ferro, petróleo, tem energia hidrelétrica, nenhum lugar do planeta tem esse treco, tem um monte de energia hidrelétrica que banca o país. O Brasil tem autonomia econômica e ele é uma parte integrante gigante do sistema econômico global. O Brasil alimenta uma boa parte do mundo. Se Estados Unidos e China entram em guerra, o que eu não desejo em nenhum nível, porque vai ser uma desgraça para o planeta, o Brasil simplesmente está seguro em relação a isso, e deveria estar fora desse negócio. E o Brasil é importantíssimo para o mundo, em qualquer cenário. Cenário trágico para o planeta, e um cenário positivo, a economia brasileira é importantíssima. Alguém falando, a economia do Brasil era gigante, a economia do Brasil é gigante, uma boa parte do planeta depende do Brasil, e o Brasil é totalmente insancionável. Alguém falou, se restaurar o Brasil vai ser sancionado. Isso é delírio, o Brasil é insancionável, porque só tem coisa bruta aqui. Então, na nossa, em certa medida, um pouco a tosqueira da nossa economia nos preparou para esse novo mundo de confusão, né? Porque você não produz só coisas que vão dar problema aqui, você produz coisas muito básicas que não tem o que fazer. Então, o Brasil é muito rico. Novamente, o Brasil tem muita pobreza, não significa que ele não é muito rico, e aí tem os problemas que a gente tem que resolver. Mas quando você fala do papel do Brasil no mundo, o Brasil é gigante. E não só o Brasil é gigante, como o Brasil, no geral, é amado no exterior. Por quê? Porque o Brasil ele é visto como um país de cultura universal, as pessoas amam. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ele é amado por pessoas. Na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, e na África e na Ásia, entre os árabes. É o único país do planeta que tem gente que ama o Brasil em todos esses lugares. Então, assim, é muito curioso. Então, que é uma doideira. Olha o que o Brasil fomenta. A Arábia Saudita, entendeu? Os caras levam lá o Neymar faz o sinal da cruz e os caras batem pau. Cara, isso só o Brasil é capaz de fazer uma loucura dessa. Qualquer outro lugar do planeta, qualquer outra situação, qualquer cenário normal do mundo, isso não acontece. O Brasil é antifrágil, esse é o termo do Brasil. Na malandragem, na doideira, na crise, na falta de valores do país, ele é antifrágil. Porque tem um amigo meu que fala uma coisa muito boa, ele fala, o Brasil não tem como se corromper porque o povo não tem virtude nenhuma. Então, como o povo não tem virtude, não dá para corromper esse país. Um camarada, ele vem da Coreia e começa a dançar raça negra, entendeu? O embaixador da Coreia tá dançando raça negra. Cara, isso não acontece em nenhum planeta. O coreano vira brasileiro assim, ó.
O maluco vai pra Coreia, não vira coreano nunca. Vem pro Brasil, vira coreano vira brasileiro em 3 horas. E o nem é tudo aquilo de cristão, mas é capaz de começar a ter um monte de gente se convertendo na Arábia Saudita por causa do Neymar. Isso não é isso só no Brasil. Só é possível no Brasil. Alguém falou, CR7 também consegue. Mas CR7 também é Brasil, pô. Isso aí é Portugal, é Brasil também. Quero agradecer o professor pela ajuda através das lives que ajudaram a encontrar um caminho. Quero recomendar o curso de catequese do canal Mister Dentino em Brasília. Um grande abraço, obrigado pela mensagem. Então nós estamos vendo uma... Aliás, o Neymar tá bom pode virar católico agora. O Neymar chegou a hora de virar católico também, porque tá todo mundo virando católico no Brasil estudando. É onde está o estudo mesmo, né? Então é engraçado, porque em certa medida o Brasil também escapa da doutrinação global por essa malandragem. O brasileiro não pega, né? Você chega lá, o alemão ele obedece tudo que a elite global manda, porque os caras respeitam lei a lei, né? Então chega lá, a elite global manda agora, vocês vão comer os insetos, o alemão fala, não, é isso, vamos comer os insetos, tal. No Brasil, o brasileiro já começa a tocar carne no freezer, entendeu? Quando fala pra comer o inseto. Então, se fosse o brasileiro ia vender carne escrito inseto na frente e vender, né? Então a coisa aqui está em outro patamar. Então essa beleza, né, que tem na cultura nacional, ela passa por um despertar político também. O brasileiro, ele percebe quando você fala para ele o seguinte, e ontem foi, claro, o dia da República, que é o dia da desgraça nacional, vamos falar real, né? Quem comemora a República... eu comemoro a República. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Dá vontade de esconder a pessoa, né? De falar, porque é vergonha. Comemorar a República é vergonha alheia. Qualquer pessoa sensata sabe que é vergonha alheia. A República é a tomada de poder por uma oligarquia corrupta e escravocrata que derrubou a última grande governante do Brasil, a melhor imperatriz que o Brasil não teve, que foi a Princesa Isabel. Todo mundo sabe que a Princesa Isabel é melhor do que todos os presidentes que o Brasil teve. Todo mundo sabe que a República foi uma palhaçada e que são as oligarquias mandando e sugando esse país. Todo mundo sabe que essa é a palhaçada do Brasil, que a oligarquia é um lixo e ninguém aguenta. E todo mundo quer, evidentemente, mudar o sistema político do Brasil para salvar o país. Isso é óbvio para qualquer brasileiro são também. Igual o combate ao crime, é óbvio para qualquer brasileiro são. Para qualquer brasileiro são, ele sabe, ele intuitivamente sabe que a República é um golpe maçônico de oligarquias de baixíssimo nível e que a Princesa Isabel era melhor e que o reinado era melhor. Todos os brasileiros têm essa intuição. Isso está na gênese do brasileiro e anos de doutrinação e faculdade pública e manual e prova e Enem e o caramba e tudo mais que criaram não apagou isso da mente do brasileiro. O brasileiro sabe que esse é o caso. Fim. E dão voltas, e giram, e batem a cabeça no chão, e falam o que for, todo mundo intui que é assim. O Brasil, a cultura é baixíssima. Bom, a cultura normal, média do brasileiro, default, é 0. Não é que ela é baixíssima, ela é 0, ela é menos 1000. Se pegassem pela cultura orgânica do que circula na rua, já era. Só que o Brasil passa por um renascimento intelectual, editorial, e a galera está estudando e está lendo livros. Galera, milhares e milhares de pessoas estão estudando filosofia ali no Filosofia do Zero. Quem não está, entra aqui agora. Estão lendo filosofia, estão lendo clássicos, estão lendo grandes livros. Só no meu trabalho tem dezenas de milhares de pessoas que estão estudando intensamente filosofia, cultura clássica, que estão lendo Platão, estão lendo Dante, que estão lendo isso aqui. Quando eu contei isso para tem um pessoal de Cambridge que queria que a gente fosse dar palestra lá, né? Eu e o Gabriel Kanner, então nos chamaram para lá para contar da nossa pesquisa, das coisas que a gente está desenvolvendo. E aí você conta o pessoal de Cambridge, as coisas que a gente está lendo e as coisas que os nossos alunos estão lendo, eles ficam chocadíssimos. Eles falam, calma. Tem dezenas de milhares de pessoas online lendo a obra de Platão no seu trabalho. Fala, claro, normal. Normal nada, pro cara de Cambridge isso não é nada normal.
Pro cara de Cambridge, a turma em Cambridge não tá lendo Platão. Imagina dezenas de milhares de pessoas online. Isso não é uma hipótese, isso não é uma teoria, isso não é uma, talvez aconteça. Isso está acontecendo nesses... Gente, está aqui agora, o link está aqui, está fixado. Quem não entrou nessa pode entrar agora. Então, a burrice que acomete o Brasil, agora tem 1000 alternativas para sair dela. Aqui tem uma já agora, podem clicar. A falta de cultura, ela está circulando. Então, tem um renascimento cultural gigante no Brasil. Ele não é o mainstream, ele não é a cultura default que está na rua. E ele não está vindo, por desespero de algumas pessoas, da grande mídia e da universidade. Ele está vindo a despeito da universidade, a despeito da grande mídia. Existem professores universitários bons no Brasil, mas é uma minoria da minoria da minoria. Esse renascimento cultural está acontecendo totalmente à margem do processo universitário. Então, todas as pessoas que estão... essa coisa liberal secular já era, isso aí é o passado. Isso aí é parte da decadência, isso é parte da degeneração, que a gente chama aqui de direita e da esquerda. É deplorável, é vergonhoso, é uma piada, passa vergonha mesmo. Todo mundo está percebendo que passa vergonha, o brasileiro usualmente tem isso. E o brasileiro, quando ele vai... deixa eu ver como que eu posso explicar isso. Quando ele se manifesta, quando ele mostra os seus sentimentos em relação às coisas, você vê claramente que o brasileiro ele vai nessa linha mais religiosa, mais tradicional. É isso que está acontecendo. E quando... gente, nesse ano mesmo, eu dei aula em vários fóruns católicos, fui chamado para falar em fóruns católicos, ou mais da direita, o que é que seja. Lotados, milhares de pessoas. Todo mundo querendo receber uma formação. Todo mundo está caindo a ficha. Está caindo a ficha de todo mundo que é necessário fugir dessa crise. E vejam que mesmo essa campanha de desmoralização está caindo, porque assim, antigamente a gente falava, as pessoas sempre falam isso, quem é religioso tem filho, quem não é não tem. Essa história nunca deu tão certo quanto as pessoas imaginam, porque os religiosos estavam mandando os filhos para a escola normal, e daí eles perdem os filhos, daí os filhos viram progressistas, daí o ciclo do progressista se perpetua. Só que agora eu acho que a coisa está mudando um pouco. Por quê? O fenômeno do homeschooling cresceu muito no Brasil, e as escolas católicas estão pipocando em todo lugar, e os brasileiros perceberam que esse negócio de mandar o filho para a escola ateia progressista não funciona, que você perde o seu filho. E acho que a questão é uma questão de tempo até as universidades. Até começar a pipocar universidades melhores também. Acho que a demanda vai vir naturalmente, as pessoas vão criar isso. Então eu não acho que essa crise da educação vai perdurar tanto tempo quanto eu estou imaginando, porque a coisa já está ganhando institucionalização. O renascimento cultural já está ganhando institucionalização, e a universidade old school está perdendo prestígio cada dia que passa. Então isso está acontecendo. O brasileiro é predominantemente conservador, o brasileiro é pró-vida. Toda vez que tentam atacar o lado pró-vida do brasileiro, o brasileiro vai para cima, com sangue nos olhos, que é uma loucura. O movimento pró-vida no Brasil é muito forte. É um dos movimentos mais fortes. Cara, o movimento do Brasil é tão forte que o cara não se elege para coisa nenhuma no Brasil, tirando coisas muito minoritárias, né, pegando o público universitário, só na universidade que o delírio prospera. Mas o cara não se elege pra nada no Brasil sem falar que é pró-vida. No Brasil a pressão para ser pró-vida é gigantesca. Gigantesca. Então, pro Brasil oficial, ele tá numa briga contra o Bolsonaro, isso que não tem nada a ver em alguma medida. O Bolsonaro, claro, o fenômeno Bolsonaro, em alguma medida, tornou públicas certas discussões que antes eram discussões de nichos, e elas foram tornadas mais públicas. Fora essa conexão, os fenômenos têm pouca coisa em comum, pouquíssima ou quase nada das coisas em comum. Isso é um outro treco. Então o Brasil oficial não faz a menor ideia, eu espero que ele continue não fazendo a menor ideia desse nascimento, não entendendo, que é o mais... que é o que eu percebo. Ele não entende, ele não compreende, ele tenta achar causas materiais, ele não entende, ele acha que tem uma conspiração em algum lugar, ele não consegue compreender. E beleza, continua sem compreender, acho a melhor coisa. O Brasil oficial também, em grande parte, está desconectado da realidade, o que também, para mim, só
contribui para isso. Está desconectado da realidade. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo no mundo real. Não há uma conexão clara entre o que o Brasil oficial pensa e a realidade. Ele está vivendo um mundo totalmente insano. Que é o caso também da economia brasileira. Tem muita gente que se preocupa pela política econômica em relação ao Brasil e a economia, mas só tem uma coisa. Uma política econômica desastrosa no Brasil vai fazer mal para a economia, não tenho dúvida. E pode destruir a moeda brasileira. O real pode se lascar numa política econômica desastrosa. Mas você não tem como falir o Brasil, não tem como, porque você teria que falir o agro, e o agro não vai falir simplesmente porque a moeda... O agro pode simplesmente começar a vender tudo em dólar direto e ignorar a moeda brasileira totalmente e continuar funcionando. Então, o Brasil não vai... Podem ficar tranquilos que mera política monetária, é claro, a desgraça humana pode se dar de muitas maneiras, eu não acho que é impossível estragar uma coisa. Mas não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Você não tem como pegar um país de... Quando você olha um país como a Venezuela, pensando em termos estritamente econômicos, o ativo principal é petróleo. Então, basicamente, você toma conta do ativo petróleo, acabou. A boa parte da economia nacional já vai desabar. O Brasil não é esse o caso em nenhum nível. O Brasil é bem mais complexa a economia, o que torna a economia brasileira muito diferente da economia de outros países. Muito diferente. Olha o caso da Rússia. A Rússia está tomando sanção para todo lado. A Rússia tem uma economia bem menos rica, na minha opinião, do que a do Brasil, em diversidade de economia. E está melhorando. Com sanção infinita, com guerra, com pancadaria, com todo tipo de desgraça, com os warlords pairando pelos lugares, no meio da mata. E a economia russa ainda melhora. Então vocês veem que a economia é um pouquinho mais complexa do que... O agro não falirá nem com a política ESG. Galera, vamos lá. Você acha que o ESG vai pegar no agro brasileiro? Não tem condição, entendeu? Você acha que o agro brasileiro vai adotar o ESG? Vocês estão brincando comigo. Primeiro que se alguém do agro brasileiro fizer isso, é trouxa nessa hora, porque até na gringa tá todo mundo pulando fora do ESG. Até no meio no olho do furacão, a galera tá pulando fora disso. Você acha que o agro vai entrar nessa de cabeça? Você acha que Goiás, entendeu? O Mato Grosso vão mergulhar de cabeça na pauta ESG? Não tem nenhuma chance. Então não tem nenhuma chance. O agro brasileiro é muito mais fácil o agro brasileiro mergulhar no renascimento cultural que eu tô falando do que no ESG. É infinitamente mais provável. Cara, o agro brasileiro, o que ele quer, a galera pode, às vezes, não ter tanta formação político-social, mas é raiz por DNA, entendeu? A inclinação do agro brasileiro é puro raizismo cultural. É zero Nutella e é raiz. Eu acho que o mundo está colapsando em muitos aspectos. O meu otimismo não é com relação ao mundo não estar colapsando, que eu acho que está. Eu ainda receio bastante uma guerra mundial, que eu acho que é uma desgraça, realmente é a pura desgraça. Então eu não estou necessariamente otimista em relação aos rumos do mundo. Mas eu estou extremamente otimista em relação ao renascimento do Brasil. Isso eu estou otimista. Então é uma questão de perspectiva. Eu não estou otimista em relação ao Brasil oficial. Acho que o Brasil oficial está fora da realidade. Eu não estou otimista em relação às universidades brasileiras. Aliás, isso aí não é nem questão de otimismo. Eu acho que já era. Não tem o que fazer em relação a isso. Eu não estou otimista em relação ao globo, à cultura global, à geopolítica global. Mas eu estou tremendamente otimista em relação ao renascimento brasileiro. Isso eu estou otimista. E o renascimento católico do Brasil, não tem como não estar otimista em relação a isso, gente. Não tem como. Olha, nos últimos 15 dias, eu conversei com a maior parte das figuras mais influentes. Até pessoalmente. As figuras mais influentes da direita americana, inglesa e brasileira. A maior parte delas. E é dessas conversas que vem esse otimismo em relação a esse renascimento cultural. Então não é uma coisa baseada em nada, é uma coisa de conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo em vários lugares. Né? Mas em relação ao mundo, eu não estou exatamente otimista, não. Como é bom estar assistindo essa live. Comente sobre a função dos futuros padres nessa restauração. Essa é uma das coisas mais importantes. Então o que acontece? Quem tem vocação para o sacerdócio é uma parte gigante para isso, os seminários e tal. E os futuros padres, a nova geração de padres é muito melhor do que a geração de padres que está antiga.
Os padres têm que se unir, têm que perseverar na tradição, têm que seguir o exemplo dos santos. E tem que ignorar as loucuras que vão circular na igreja, as loucuras progressistas que estão circulando na igreja, que são anticatólicas. Os padres precisam ignorar solenemente eles, fingir que não estão vendo. Ah, mas estão vendo. Sim, mas o que eu quero dizer por fingir que não estão vendo é, cara, evita. Quem é padre, evita perseguição. Finge, se faz de hide your power level, entendeu? Esconde o seu nível de poder. Não mostra o que você está entendendo da realidade, ainda mais para as pessoas que podem te perseguir. E aí vai lentamente se unindo aos bons padres para ir criando uma comunidade. Isso que eu falei não vale só para os padres, vale para todo mundo. Hide your power level. Não deixa as pessoas descobrirem que você está. Vai estudando, vai se desenvolvendo, vai melhorando fisicamente, intelectualmente, financeiramente, vai se desenvolvendo tudo que você pode. E vai fazendo amigos que pensam como você, vai convertendo pessoas que já querem ser convertidas, que já querem vir para o seu lado, vai puxando as pessoas. O Filosofia do Zero pode ser uma ótima ferramenta, entrem ali, tá ali o link do Black Friday. Vai puxando as pessoas ao seu redor, não deixa as autoridades saberem o que você está fazendo, e vai tocando o seu trabalho, rezando, melhorando, se desenvolvendo e construindo coisas. À margem do olho de Sauron. Não deixem de cada vez mais ser mais convictos da verdade, mais perseverantes no que é certo e verdadeiro. Não entrem nessa tolice de eu vou dialogar com o mundo insano. Não se dialoga com o mundo insano, porque a insanidade é insana. A discussão com a insanidade é aquela coisa, é o tabuleiro, é o pombo jogando xadrez, ele caga no tabuleiro, ele vaza e ele acha que ele ganhou. Não tente dialogar com a insanidade, eu não debato. Ah, vai debater o aborto, vocês estão loucos, eu não vou debater um treco desse. Ah, vai debater o tal política específica do progressismo. Não debato nada, eu estou fora do debate. Eu passo as informações verdadeiras para as pessoas que querem ser educadas. Eu cada vez mais estou mais convicto do que é verdadeiro, certo e bom, e eu não me coloco numa posição de ficar fingindo. Eu vou ajudando as pessoas que já têm abertura para isso. Acabou. Quem tem abertura eu puxo. E aí a gente vai embora. Quem tem abertura. E tem muita gente que tem abertura, muito mais gente do que você imagina. A maior parte da população não são militantes e tal. Mas tem que hide your power level. Você não pode ficar indo para todo lado, porque só vai ser perseguido. Como manter perseverança na fé e a caridade após a conversão. Não é incomum ser convertidos e unânimes nessas vias após um tempo. É que você... Essa coisa de, o fervor da conversão, isso não é a fé. Você tem que viver a vida dos sacramentos. Ter uma rotina de vivência. Falar, vou rezar o terço tais dias, vou na missa tais dias, vou me confessar com tal frequência, vou ler a Bíblia em tal coisa, vou ler um livro espiritual em tal frequência. E esses grandes mestres da igreja e a vida sacramental vão naturalmente te guiando. Porque a maior preocupação para um homem leigo, em grande parte, é que ele tem que estar trabalhando, produzindo, montando família, tocando filhos. Então, também um homem maduro, ele não tem tanto tempo para ficar preocupado com as coisas. Ele tem que inserir a rotina religiosa na vida dele, colocar, claro que ela, em certa medida, em grande parte, a coisa mais importante é salvar a alma e é ter uma vida espiritual. Mas uma vida plena envolve toda a virtude natural, é onde a graça age. Então a pessoa precisa, sobre uma vida, tem que ter uma base para a graça agir, né? E então, o homem maduro está treinando, indo na academia, trabalhando, pagando as contas dele, sustentando uma família, sustentando os filhos. E aí ele tem uma rotina de oração, leitura e a missa com a família dele, inclusive rezar o terço família. Então, eu não colocaria isso como algo de preocupação, mas como algo que tem que ser natural na sua vida. Conversando com o Padre Paulo, você entende uma pessoa cuja vida é dedicada à fé. É uma outra perspectiva, que você pode ter a fé como mais importante na sua vida sendo um homem leigo, sem dúvida, e é para ser e buscar a santidade como um homem leigo, e eu acredito piamente nisso. Mas um sacerdote especialmente entregue, que é um teólogo, que é uma pessoa que atua nesse sentido, ele vai viver a realidade da fé quase que de maneira integral. Aliás, essa é a grande função da vocação, né? É para isso que ele tem a vocação.
Você, como homem leigo, não precisa ter isso, mas você precisa resolver muitos dos problemas de virtude natural e humana na sua vida, mas todos os dias tem algo de rotina de oração, leitura espiritual e contemplação. Quem ensina muito bem esse equilíbrio é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá é ótima fonte para essa discussão.